Ele possa se fazer presente através dos seus emissários, para que as suas bênçãos possam cair sobre todos nós e que a gente possa, nesses breves instantes, que iremos tecer alguns comentários sobre o Evangelho, que a gente possa tirar insights que sejam importantes para a nossa caminhada aqui na Terra. Para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, é um dos livros mais importantes, para mim é o livro mais importante da codificação kardeciana, no sentido, claro, todos têm a sua importância, mas se pegarmos o Livro dos Espíritos, pegarmos o Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, são livros que que acaba trazendo para a gente explicações, elucidações, respostas para com alguns fenômenos, para com aquilo que a gente desconhecia lá no passado. E hoje, Kardec, desde 1857, Kardec acabou trazendo para a gente diversas respostas para aquilo que a gente desconhecia, né? Porque até então nós sabemos que fenômenos de mesas girantes, casas mal assombradas, alguns tipos de movimentações sobrenaturais sempre existiu no planeta Terra. Algumas pessoas se inclinaram para estudar o fenômeno, outras pessoas se inclinavam para assistir o fenômeno, outras pessoas usavam aquele fenômeno para brincadeiras, para sorrir ou para meter medo nas outras pessoas, até que Kardec acabou sendo convidado ou sendo atraído para uma pesquisa a respeito desses tais fenômenos. Foi quando ele acabou descobrindo que esses fenômenos são produzidos por pessoas iguais a gente, que perde a vestimenta carnal, que morre, que desencarna, e vamos para o plano espiritual. É natural que isso ocorra. Toda religião acredita que existe algo depois da morte, toda ela. Cada um do seu jeito, e nós respeitamos todas. Todos os caminhos levam, provavelmente, para o Pai, para Deus, para o despertar, para a iluminação, para que a gente possa ter um esclarecimento da vida. Com toda religião ela acaba acreditando, cada um do seu modo. Então, se todos nós acreditamos que existe algo depois, e esse depois ele é eterno, ele é imortal, então essa vida, de fato, ela é provisória. Nós que ainda não compreendemos isso, nós temos uma grande dificuldade por estarmos ainda imersos na ignorância espiritual. Nós lemos, nós vemos, nós assistimos, nós presenciamos coisas, fenômenos, palestras, escutamos diversas coisas e isso aí nos atrai e a gente acaba acreditando, mas não vivenciando. A gente se convence, mas não se converte para com o estado natural nosso, que é o estado de espírito. Essa é a nossa grande dificuldade. Então, Kardec, quando formulou a codificação e trouxe todas essas elucidações, depois de descobrir tudo isso, Kardec pensou, claro, isso é um pensamento meu, mas Kardec pensou, tudo bem, agora nós sabemos o que existe do outro lado. Agora o que queremos saber é como chegar melhor do outro lado. Como chegar melhor ao desencarne. Como a gente sair da Terra melhor do que a gente chegou. E aí dispôs para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, que a essência do Espiritismo é Jesus Cristo. Ele obteve como resposta no Livro dos Espíritos que o Espírito mais perfeito que habitou a Terra foi Jesus. Então ele disse, é esse, nosso guia e nosso modelo. Então nós precisamos seguir esse homem. Mahatma Gandhi, por exemplo, ele não era cristão, ele era hindu. Mas certa feita ele disse, todos vós que quereis chegar à iluminação, precisa ler esse homem. Todos vós que quereis chegar à iluminação, precisa conhecer as palavras desse homem, de Jesus Cristo. Então todas as religiões entendem que Jesus, para nós, é nosso guia, nosso modelo. Para outros é Deus, para outros é um ser espiritual, importantíssimo para a humanidade e que teve uma evolução fantástica. Aquela hinduísmo,
O budismo também acredita. Então, nós precisamos, de fato, começar a entender isso. Esse pensamento kardeciano de que, na formulação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, foi para fazer com que a gente reflita. Os outros foi para trazer elucidações, explicações. O Evangelho não. O Evangelho ele já acaba convidando a todos nós para refletir sobre o nosso comportamento aqui na Terra. E não é fácil a gente mudar. Não é fácil a gente seguir de fato Jesus. Nós sabemos disso. Nós temos essa grande dificuldade. Nós, como eu falei, nos convencemos, mas não nos convertemos. Nós temos essa grande dificuldade. E isso acaba perpassando para o nosso dia a dia, gerando nesse atrito com a vida, que na realidade deveria ser uma interação com a vida, mas a gente tem um atrito com a vida, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então todo mundo que está aqui na Terra vai passar por alguma dificuldade, alguma aflição, algum conflito, algum desafio, todos nós vamos passar. Na realidade, todos nós estamos passando a todo instante. A gente que ainda não percebeu. Mas todos nós passamos. Por quê? Porque a Terra não é um mundo de paraíso. Não é um mundo onde a gente vem passar umas férias. Ele é um mundo de provas e expiações. Só que a gente tem essa grande dificuldade de ter esse entendimento. Se nós somos imortais, perdemos só o corpo, permanecemos enquanto espírito, o ideal seria nós vivermos tal qual espírito. O que é viver tal qual espírito? É nesse convite que a vida vai nos fazendo a todo instante, a gente saber que essa interação, toda ela que chega para a gente, toda ela, de pessoas, de coisas, de desafios, de dificuldade, de perdas, são convites que a vida está nos fazendo para que a gente possa aprender nessa interação. O que é que eu tenho que aprender com isso? Estou passando uma grande dificuldade, o que é que eu tenho que aprender com isso? E na convivência no lar, o que é que eu tenho que aprender com isso? E na convivência no colégio, na faculdade, o que é que eu tenho que aprender com isso? Na convivência com os colegas de trabalho, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque o mal não é aquilo que vem de fora. O mal realmente que nos faz mal, já dizia Chico Xavier, é aquele que a gente produz. Porque isso gera toxinas e acaba inflamando o corpo, toxicando o corpo, fazendo com que ele não enxergue a realidade da vida. Se chega um desafio para a gente, a perda, é claro que a gente não está ainda preparado para sorrir diante das dificuldades. E o convite nosso não é sorrir diante das dificuldades. A gente chora, a gente fica triste, a gente realmente sofre, é natural, porque nós estamos ainda no segundo mundo de provas e expiações. Então nós ainda não estamos preparados para determinadas situações. Um colega estava passando por grande dificuldade. Dificuldade, inclusive, filhos com doenças graves, né? Doenças permanentes graves, 2 filhos com doenças permanentes graves, e alguma dificuldade de trabalho, isso, aquilo, outro. E aí, claro, isso dói para qualquer um de nós. Tem pessoas que estão passando por situações assim, tem pessoas que estão no leito de morte, tem pessoas que estão passando fome ainda, no século XXI, tem pessoas que estão vivendo em zonas de guerra, em pleno século XXI. Então, todas essas pessoas estão passando por grandes dificuldades. O desafio é enorme, não é fácil. O desafio, de fato, é enorme. Mas, refletindo sobre essa vivência desse meu colega, ele tem condições morais, de habilidades, de competência em lidar com aquela situação. Muitos de nós não temos. Muitos de nós não temos. Quando a gente desencarna, estamos ali no processo de reencarnação na Terra, quando a gente passa por toda aquela tribulação e a gente começa a enxergar, puxa, quantas coisas eu preciso melhorar, isso, aquilo, outro. Igual o filme Nosso Lar, que passou há pouco tempo, um dos autores principais disse a frase que a gente mais escuta das pessoas que advêm da Terra é: eu fracassei. Eu fracassei porque a gente vai ver que a realidade da vida é outra e nossas preocupações eram tão pequenas. Nossas preocupações eram com as coisas do mundo e na realidade deveríamos ser com as coisas espirituais.
Então, quando a gente desencarna e tem esse choque de realidade, a gente diz, puxa, perdi muito tempo com as coisas do mundo. Esqueci as coisas espirituais. Esse choque de realidade que a gente acaba tendo é o que o ator disse. Eu fracassei. Então, de fato, isso acaba gerando aquele processo de culpa em todos nós, porque nós estamos ainda, nós somos ainda espíritos imperfeitos. Se pegarmos a escala que Kardec coloca muito bem, né, na Revista Espírita de fevereiro de 1860, também, quando ele coloca na realidade ele coloca primeiro na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, que a gente tinha metade das perguntas, que tem a edição definitiva de 1860, ele coloca a escala espírita, espíritos de primeira ordem, são os espíritos puros. Segunda ordem, são os espíritos bons. Terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. A maioria de nós que estamos habitando a Terra, a maioria que eu digo é 99,99%, somos espíritos imperfeitos. Ainda sem a condição de enxergar a realidade a qual a gente vive. Nós vivemos na ilusão ainda. Por que vivemos na ilusão? Porque a gente não consegue enxergar de fato o que importa. Tem um livro interessante que é O Espírito da Verdade. Nesse livro, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, na mensagem de número 64, Emmanuel diz isso. Raros são aqueles que conseguem enxergar a importância da sua estadia aqui na Terra. Com outras palavras, ele diz, raros são aqueles que conseguem enxergar a importância da sua estadia aqui na Terra. Então, nós, raros, Emmanuel diz isso, raros são aqueles. Então, os habitantes da Terra, provavelmente, esse número sou eu que estou dizendo, 99,99%, não em tom de desânimo, mas um tom de reflexão. Porque eu estou inserido, vocês estão inseridos nessa. Todos nós ainda estamos. Notem, se fizermos uma reflexão, qual a nossa maior preocupação aqui na Terra? A nossa maior preocupação são com as coisas materiais, com as coisas do mundo, ou são com as coisas que realmente vale a pena a gente extrair o melhor delas? São com as coisas do mundo. De fato, não tem outra explicação. Né? Não tem outra reflexão a ser feita. Todos nós, é claro que todos nós temos nossas responsabilidades, precisamos trabalhar, precisamos pagar as contas, precisamos cuidar disso, aquilo, outro. Claro, tudo isso nos serve para desenvolver as habilidades necessárias, a lei do trabalho. Tudo isso serve para desenvolver as habilidades e as competências. Mas a mensagem do Cristo, que está disposta há mais de 2000 anos para a gente, essa a gente ainda não entendeu. Eu falava aqui, eu acho que na última vez que eu estive aqui, sobre a pesquisa que o Instituto, na realidade é uma fundação de caridade da Inglaterra, ela tem ela é centenária e ela montou um instituto de pesquisa desde 2009, então são 15 anos de pesquisa. Não fizeram desse ano ainda, devem fazer no segundo semestre, mas até 2024 completou a 15ª edição de pesquisa. Eles ligam para milhões de pessoas no mundo, para saber, para fazer três perguntas, apenas 3 perguntas, para saber qual o país que realmente consegue ser mais caridoso, consegue ajudar as outras pessoas, consegue de fato exercer aquilo que o Cristo pregou, né? Ajudar o próximo, amar o próximo. Então, eles fazem apenas 3 perguntas. A primeira delas, você ajudou algum desconhecido? Você ajudou algum desconhecido? Qualquer coisa que seja, um desconhecido passando. Você doou dinheiro, qualquer quantia que seja, para alguma instituição? Você é voluntário de algum projeto, alguma casa, algum trabalho? Nós espíritas, por exemplo, somos voluntários da Casa Espíritas. Não recebemos para fazer o trabalho, para vir aqui, para falar, ou para aplicar passe. Nós somos voluntários. Essa é a terceira pergunta. Você é voluntário de algum projeto? 3 perguntas apenas. No ano passado foram 142 países pesquisados. 142. Milhões de pessoas ouvidas. A gente se volta para o Brasil.
O Brasil é o primeiro país com a maior população espírita do mundo. Primeiro país com a maior população espírita do mundo. O Brasil é o primeiro país com a maior população católica do mundo. O Brasil é o segundo país maior cristão do mundo, só perde para os Estados Unidos. É o segundo maior cristão. Então, subentende-se que o Brasil é altamente religioso, altamente espiritualizado. Os números acabam dizendo isso, mas na pesquisa o Brasil acabou ficando no número 82. 82? Como? Uma coisa errada? Ainda não entenderam? Tem um livro interessante que é Caminho, Verdade e Vida. É um livro psicografado por Chico Xavier e na mensagem 65, Emmanuel vem nos dizer que raros são aqueles que conseguem entender o seu propósito aqui na Terra, porque a maioria dos crentes, ele usa essa palavra, a maioria dos crentes, aqueles que creem, a maioria dos religiosos, a maioria das pessoas que buscam a religião, vão para as casas de orações, seja para as igrejas, para os templos, para as casas espíritas, para pedir coisas. Palavras de Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 65. A grande maioria dos crentes, entenda-se crentes como espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, todos religiosos, vão para as casas de orações, para seus templos, suas igrejas, para pedir coisas. A gente ainda não entendeu. Raros, segundo Emmanuel, essa mesma mensagem, raros são aqueles que vão para a sua casa de oração em busca do autoconhecimento. Raros são aqueles que vão para a sua casa de oração para buscar, de fato, o que importa na vida, que seria o seu autoaprimoramento. Raros são aqueles, de fato, que conseguem enxergar o que importa. E quando eu falo isso, eu me incluo também, porque não é fácil a gente dar essa guinada, transformar, ou verter a mente que está disposta a enxergar só as coisas do mundo. E a partir de agora começar a enxergar o que o Cristo dizia. Eu venci o mundo. Vencer no mundo é ter um carro, uma casa, um emprego bom, uma família estruturada, isso, aquilo, outro. Vencer no mundo. O Cristo não disse isso. Ele disse, eu venci o mundo. Vencer o mundo é vencer as ilusões que o mundo proporciona. Quando eu falo ilusões, também não estou falando de forma pejorativa, de forma vulgar. Ilusão por quê? Porque isso, tudo o que é ilusão, o que é mal? Tudo aquilo que nos desvia do nosso propósito, que é sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Tudo que nos desvia desse propósito é mal. Às vezes a gente tem isso, às vezes a gente diz assim, livra-nos do mal, mas o que é mal? O que é mal? Todo mal é aquilo que a gente produz, não é o que vem de fora. O que é mal? É o que a gente atrai, é o que a gente vibra, é o que a gente produz. Ah, não, mas se eu for assaltado, isso é um mal. Será? Será? Conta-se que Chico Xavier, plena madrugada, estava dormindo, chegou um homem batendo a sua porta e Chico Xavier acordou e foi lá, abriu a porta, o homem entrou todo ensanguentado, estava com as roupas todas rasgadas e o homem disse, Chico, fui assaltado aqui perto, fui assaltado, levaram as coisas, bateram em mim. Chico disse, que maravilha. Ele entendeu que Chico não tinha entendido o que ele disse. Não, eu vou repetir. Eu fui assaltado, bateram em mim, isso, aquilo, outro. Chico disse, que ótimo. Não, Chico, então eu vou embora. Eu vim aqui para você debochar de mim, é melhor eu ir embora. Não, meu filho, eu não estou debochando de você. Eu estou apenas dizendo que quem faz o mal é que fica com a carga negativa e você está quites com o bem. Então, o que é mal? A história de Chico Xavier. Então, o que é mal? É claro que a gente corre, se tiver uma confusão aqui, a gente vai, a recomendação é para o lado de lá, com certeza absoluta. Mas tem coisas inevitáveis e a gente precisa extrair algo dessas situações que nos ajudem em nosso propósito. Talvez a grande dificuldade nossa é de enxergar qual é de fato o nosso propósito.
Tem um livro interessante que é Lázaro Redivivo, psicografado por Chico Xavier, editado por irmão X, na época, que é Humberto de Campos, e ele diz isso. A gente precisa se verter para o outro, para o próximo, porque o outro é que vai fazer com que a gente consiga enxergar o que a gente precisa melhorar. André Luiz diz isso, né? Entre você e Deus, o outro é a ponte. Entre você e Deus, o outro, o próximo, é a ponte. Então nós só conseguimos avançar, crescer, se interagirmos com a vida. Se continuarmos com atrito com a vida, teremos uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade. E para ter esse melhor entendimento, nós precisamos nos convencer de que, de fato, a mensagem do Cristo, nos convencer de que ela é o caminho, é a verdade, de fato, ela é a vida, para que a gente possa, de fato, avançar. No livro da Esperança, a mensagem número 16, Emmanuel nos diz que, comentando, né, essa passagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual a gente está tecendo alguns comentários, mas Emmanuel diz, no livro da Esperança, mensagem 16, que não é necessário ter nomes pomposos, não é necessário ter alguns cargos importantes ou fortuna de milhões. O que é necessário é a disciplina para poder enxergar de fato o que importa, né? Estou mudando as palavras, o que importa do aqui e do agora, e voltando a Emmanuel, e o prazer de servir. É o prazer de servir, é a humildade em servir. Todos esses ensinamentos do Cristo, se a gente não tiver esse entendimento de nosso propósito aqui na Terra, ou do que nós somos de fato, dificilmente nós iremos seguir. Nós iremos nos convencer. Se continuarmos com o olhar material e as preocupações com as coisas do mundo, os ensinamentos do Cristo vai passar mais 2000 anos e a gente não vai conseguir entender. A gente precisa mudar a nossa condição de olhar, de fato, as coisas, entender que somos espíritos, somos imortais, estamos numa vida provisória e essa vida ela tem um único propósito, gerar aprendizado em nós. Se isso internalizar em nós, de fato, nós iremos conseguir compreender a mensagem do Cristo, que vários anônimos já conseguiram ao passar por aqui pela Terra. O ensinamento, ele é perene, ele é uma virtude. Tem uma história de Buda, conta-se que Buda, ele caminhava e sempre andava, né, aos arredores, eles e os seus discípulos, os seus seguidores, acabavam andando bastante para estudar, para ajudar as pessoas, para conversar, para palestrar ali com as pessoas, e eles viviam de ajuda. Eles chegavam, pediam para poder comer, para poder beber, para poder dormir. Né? Buda indicava que ficassem 2 ou 3 numa mesma casa, outros também em outro canto e tal. Então dormia de manhã ao acordar eles se encontravam no mesmo ponto e seguia viagem. Conta-se que certa feita eles tiveram uma grande dificuldade em alojar todas aquelas pessoas e restou uma pessoa ali que não estava conseguindo um local. E essa pessoa andou bastante e acabou batendo em uma porta onde tinha uma moça. Era uma prostituta, segundo a história. E ele bate a porta, a prostituta disse, não, você pode dormir aqui, eu moro sozinho. Você pode dormir aqui, só tem um quarto, dorme comigo, não tem problema nenhum. Ele disse, tudo bem, mas eu tenho que perguntar ao Buda se realmente eu posso, né, dormir aqui, já que a condição é um pouco diferente. Ele volta, Buda, eu recebi o convite para dormir na casa da moça. Aí contou a história. Buda disse, meu filho, se ela fez esse convite com muito afeto, vá, não tem nenhum problema. Dizem que as pessoas que estavam ali, os seguidores do Buda, todos começaram a falar, todos começaram a esbravejar. O pessoal começou a se espantar e disse, não, como assim? Não, como assim? Ela é uma meretriz? Ela é uma prostituta? Não, não pode, que é isso? Isso, aquilo, outro. E começou aquele barulho todo ali perto do Buda. E o Buda disse,
Mas qual o problema? Vocês acham que o ensinamento dela é mais poderoso do que o meu ensinamento? Você acha que as palavras dela são mais poderosas do que a minha? Vocês não tem nenhum problema? Eu até vou dormir, não tem nenhum problema. O pessoal começou a plavejar, aquela coisa toda. Passou, a história conta que ele foi dormir lá. À noite, ela dançou para ele, fez janta para ele. Então, e ele, detidamente, assistiu tudo aquilo, comeu a comida, foi dormir. E a história conta que no dia seguinte, ele chegou com a monja. Ela tinha se convertido. Que o ensinamento dele era tão profundo que nada o abalava, nada o tirava do eixo, do caminho. Então, quando a gente adquire uma virtude, ela jamais se afastará de nós. Se a gente internalizar o ensinamento do Cristo, jamais nós iremos nos desviar. Não há tentação nenhuma que consegue abalar um coração que está convertido. Mas somos tentados, na maioria das vezes, daquilo que já existe dentro de nós. Todos nós estamos ainda engatinhando. Todos nós ainda estamos nesse processo de evolução, com grandes dificuldades do entendimento da palavra do Cristo. Grandes dificuldades que nós precisamos, de fato, segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, é um pouco mais de vontade. Talvez um pouco mais de coragem, talvez a gente busque dentro da gente um sentido. Por isso que a Terra ela proporciona, além das provas e expiações, que acaba a vida nos convidando a todo instante a participar, ela é provedora de dor, de aflições, de sofrimento, porque a dor ela tem um propósito, que é converter corações. Não que a gente esteja fazendo apologia à dor, claro, não. Mas que quem já viu alguma história de alguém que está passando por diversas situações penosas e acabam, de fato, se convertendo, se inclinando para outro caminho. Pessoas que tiveram doenças e se curaram e de repente mudou o rumo. Emmanuel diz isso, né? Tem um livro interessante, não me recordo agora o título do livro, mas ele tem uma frase interessante nesse livro, que ele diz assim: não digas que a problemática do sofrimento está ligada a um erro do passado, porque sem a dor não teríamos avisos edificantes, e sem as dificuldades, sem os desafios, ninguém adquire experiência. Palavras, pontos e vírgulas de Emmanuel. Note que sem a dor não teríamos avisos edificantes. Então, nem sempre a dor está relacionada a algo que eu preciso resgatar, pagar. Não digas que a problemática do sofrimento está ligada a um erro do passado, porque sem a dor não teríamos avisos edificantes. E sem as dificuldades não temos como conseguir habilidades, competências. A vida ela é propulsora disso. Ela é propulsora de gerar para todos nós esse conhecimento, mas esses avisos que podem acabar gerando conhecimento para a gente, convertendo essas informações, essas vivências em habilidades em nós, em competências, para que a gente possa ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Não para que a gente possa mostrar uma carteirinha por aí, mas para que a dor ela não tenha o tamanho que tem hoje, para que o sofrimento ela não alcance o nosso coração, para que nas dificuldades, ou nos abalos, ou nas tentações, a gente consiga ter um olhar mais apurado. A gente, com o olhar espiritual, se conseguirmos, um dia talvez chegar, porque a maioria de nós temos essa grande dificuldade, porque ainda estamos imersos, Viana de Carvalho diz isso no livro Novos Rumos, ainda permeia teimosamente na atmosfera da Terra as sombras da ignorância espiritual. Ainda permeia teimosamente na Terra as sombras da ignorância espiritual. Então, somos ainda ignorantes espiritualmente. Alguns já conseguiram avançar um pouco, mas temos uma grande dificuldade de vivenciar isso, viver tal qual espírito e lidar com as situações. Quando conseguirmos isso, nós iremos perceber
Que os desafios que outrora tinham peso 10 na nossa vida, hoje é 5, 4. Que hoje a gente consegue entender que ali tem um propósito. Às vezes eu fico imaginando, quando eu desencarnar, né? Às vezes eu tenho uns pensamentos um pouco estranhos. Então, quando eu desencarnar, eu vou chegar do outro lado, de repente, quem sabe, né, eu tenha a benesse, né, de ser recebido por um guia protetor. E ele vai me dizer: ô, meu irmão, eu fui seu anjo protetor, seu anjo da guarda, eu fui seu guia durante um tempo aqui na Terra e fui designado aqui para receber. E eu lá para desabafar com ele. Parecendo um CVV, né? Vou desabafar com ele. Olha, minha vida foi muito penosa, meu irmão. Tive dificuldade em tudo quanto é canto, gente puxando meu tapete, gente querendo tirar do meu cargo, meu carro roubaram, e eu tive dificuldade, fulano, ciclano e beltrano, esses parece que foi mandado de lá de baixo, isso, aquilo, outro. É como se o nosso guia protetor dissesse assim: meu irmão, foi eu que pedi que tudo isso acontecesse. Que é isso que importa. Que você interagiu com isso, mas veja o nosso pensamento ainda material, com as coisas do mundo. A gente vive no atrito com a vida, a gente não interage com a vida. E talvez a chave para que a gente possa ter um entendimento melhor é buscar essa compreensão dessa pergunta: o que é que eu posso aprender com isso? Para que eu estou passando por isso? O que é que eu tenho que aprender de ensinamento aqui? Porque todos nós temos e precisamos ter uma gestão sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, né, sobre tudo que está dentro da gente. Porque, como eu falei anteriormente, o mal, de fato, é o que sai da gente, é o que gera essa toxina, é o que faz com que tudo isso abale esse processo e acabe colocando, talvez, nuvens no nosso olhar, e a gente tem essa dificuldade de enxergar a vida, de fato, como ela é. A gente ainda tem essa dificuldade de enxergar a importância, como diz, né, naquele livro do Pequeno Príncipe, eu sempre trago essa frase, né? O essencial é invisível aos olhos. De fato, né? Será que a gente está conseguindo enxergar o essencial? Ou será que a gente ainda continua enxergando as ilusões da vida? Porque nós vivemos, na maioria das horas, na maioria dos dias, se não 99,99% do nosso tempo, comandados por duas instâncias. Uma delas é a memória, que acaba sendo acúmulo das nossas vivências através dos 5 sentidos. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente presenciou, tudo que a gente escutou, está tudo na nossa memória. E aí a memória ela tem um grande poder, que é fisgar o nosso presente, nos tirar do presente. Por outro lado, nós temos outra instância, que é a da imaginação. Aquilo que eu não tenho isso, eu quero isso, ou eu preciso viver isso. Então a gente ou está nessa instância da memória ou está na instância da imaginação. Raramente nós estamos no presente. E é no presente onde a vida acontece. É no presente onde a gente pode encontrar a alegria e a felicidade. Emmanuel diz isso. Felicidade se encontra no bom uso que você faz do presente. Presente. Se a gente conseguir, de fato, entender, né, nossa estadia aqui na Terra, o nosso propósito aqui na Terra, e que o presente, de fato, é o que importa, porque o ontem já foi, amanhã pode não existir. O hoje é que a gente pode mudar. Hoje é que a gente pode mudar a linha de pensamento, mudar nossas ações, fazer diferente alguma coisa. Mas, como eu falei, falar é fácil. A teoria ela é muito bonita. Hermínio Corrêa de Miranda tem um livro interessante, que é Cristianismo, a mensagem esquecida. Ele nos diz que a mensagem do Cristo, que veio à tona há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, segundo alguns escritos, ela acabou sendo perdida ao longo dos anos. Acabou sendo contaminada ao longo dos anos com as coisas do mundo, com as coisas da terra. E perdemos aí, né, ficou esquecido a condição espiritual da sua mensagem. A condição do seu reino prometido, o reino de Deus prometido, a condição do amor, a condição da compaixão, a condição do não julgamento, tudo isso acabou ficando em seus ensinamentos esquecidos. E as pessoas que foram perpassando
Kardec diz isso, se não me falha a memória, no comentário que ele faz, a pergunta 919, nos comentários, ele diz que as pessoas que levaram a mensagem do Cristo, a mensagem do cristianismo, elas erraram, né? Porque elas acabaram acumulando demasiado sentimentos terrenos. Ele usa essas palavras. Acumulando demasiados sentimentos terrenos. Então, as coisas do mundo acabaram sendo sobrepostas às coisas espirituais. Por isso que nós estamos ainda um pouco perdidos. E Viana de Carvalho confirma no livro publicado ano passado, né? O ano retrasado, Novos Rumos, por Divaldo Franco, né? Ainda somos ignorantes espiritualmente. Se a gente conseguir tirar esse véu dessa ignorância espiritual, as coisas começam a se abrandar. E às vezes a gente acredita, então, se eu conseguir isso, então eu vou prosperar. Eu vou obter alguma coisa material. Lembre-se de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, mensagem 65. A maioria dos crentes, a maioria das pessoas vão para a casa de orações pedir coisas. Palavra de Emmanuel. Então nós precisamos inverter isso. Raros são aqueles que vão em busca do autoconhecimento. E o nosso abraçar uma religião, o nosso acolher uma religião, o nosso se aproximar de uma religião, de fato, é para entender o que se passa dentro da gente. Para ter esse entendimento, porque é a busca, né? O Papa Francisco, que desencarnou esses dias, ele dizia isso: todas as religiões têm o mesmo caminho, é levar a criatura humana a Deus. Não é a minha que é melhor, não é a outra que é melhor, não é de fulano que é melhor, isso é uma bobagem. Palavras dele. Cada um tem esse propósito. Então, cada um tem onde o seu coração se inclina. Cada um está onde o seu coração se inclina. Cada um dá o que pode. Cada um só dá o que tem. Então, o que você pode compreender é isso, é aquilo, aquilo outro. Tem coisas que são incompreensíveis. Tem coisas que fogem à nossa compreensão. Muitas coisas que fogem à nossa compreensão. Nós não conseguimos explicar tudo. Nós temos essa limitação do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Somos o segundo mundo ainda. Está passando por esse processo de regeneração, né, que vai levar, para mim, centenas de anos para que a gente possa enxergar, de fato, na maioria das pessoas, o desejo de fazer o bem, isso, aquilo, outro, o mal, não predomine mais. Né, mas nós estamos vendo aí, de fato, a violência tomando conta, né, corrupção, isso, aquilo, outro, tantas coisas, né, que está se passando. É claro, algumas explicações são ditas, é a última chance de vários, é a mídia que destaca isso, aquilo, outro, é tantas coisas, mas nós observamos que, de fato, a vaidade e o egoísmo ainda permanecem. Por quê? Pleno século XXI, pessoas morrendo de fome ainda existem no mundo. Pleno século XXI, estamos com guerras, né? Além da guerra, né, ali no Oriente, diversas guerras há décadas, guerras civis há décadas em diversos países. Então estamos um pouco atrasados. Estamos talvez no processo de recuperação. Quando eu estudava lá atrás era recuperação. Hoje eu não sei, né? Muda tantas coisas, parece que não tem nem recuperação mais. Mas na minha época tinha recuperação. Você fazia uma recuperação. Então talvez nós, habitantes do planeta Terra, estamos passando. Mas o que nós sabemos é que essa nossa encarnação é a melhor versão nossa. Isso nós sabemos. Essa é a nossa melhor versão. Isso não é para desanimar também, não. Porque se essa é a nossa melhor, imagina a passada. Emmanuel diz, né? Se desenterrarmos o pretérito, nós teríamos vergonha de nós mesmos. De fato, todos nós já fizemos tanta bobagem, ainda fazemos tantas coisas, e fazemos tantas coisas nos detalhes que a gente não percebe. É um bom dia, às vezes, que a gente não dá para alguém. Às vezes é a falta de um sorriso, é a falta de uma compreensão maior para determinada situação, é a falta disso, aquilo outro, que ainda falta em nós. Então, muitas vezes, não são grandes eventos que causam dano, mas sim aqueles detalhes que passam invisíveis aos nossos olhos e a gente não percebe. Gratidão a todos vocês, que Jesus possa abençoar a cada um de nós.